Muito bem, meus queridos, voltamos aqui, ó. Vamos fazer logo essa nossa revisão. Professor, o que a gente vai ver? Vamos revisar o que nós vimos na aula 20.1, porque daqui a pouco tem exercício. E aí depois a gente volta para corrigir. Então vamos logo, porque senão não vai dar tempo. Dá uma olhada aí na tela, queridos. Aula 22.1. Professor, o que nós vamos ver na aula 22.1? Uma revisão, bate-bola, jogo rápido sobre poda. Então aqui, ó, poda. O que é poda? Poda, gente, compreende um conjunto de operações que se efetuam na planta, quer dizer, planta aí como cultura, e que consiste na supressão parcial do sistema vegetativo, lenhoso e herbáceo. Professor, antes de eu falar sobre o sistema SAFs, o que significa pim-pom, pim-pim-pom? O que significa quando a gente fala assim, ó, deixa eu pegar... Supressão. Ai, Jefferson, errei. Errou! Apaga tudo. Vamos botar aqui, ó. Isso. Supressão parcial do sistema vegetativo. Lenhoso ou herbáceo. Isso significa, meus queridos, direcionar qual parte da planta eu quero que se desenvolva para melhor produção, tanto da parte arbórea, da parte vegetal e da parte de floração, frutificação. Então, esse tipo de poda auxilia muito na produtividade. De quem, professor? Da mangueira, do cupuaçu, do cajueiro, até do processo de formação do café. Então, olha aqui, ó. Eu vou voltar a um slide só para mostrar uma coisa para vocês, para lembrar, né? Depois a gente vai aqui, ó. Olha aí, ó. Formação. Nós temos aí, ó, claro, sempre tem que lembrar, isso vai depender do quê? Da cultura. Determinadas culturas necessitam de alguns tipos de poda. Ai, Jefferson, falei tão ruim agora. Alguns tipos de poda, não. Alguns tratos culturais relacionados à poda. Então, aqui, ó, nós temos quais tipos de poda, professor? Deixa eu pegar aqui, vamos aqui voltar. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. E aí, como é que faz essa, sabe? Eu vou cantar aqui, ó. Então, pessoal, nós temos as podas de formação, poda de limpeza, poda de produção e poda de adubação. Estas 4 podas são chamadas de poda de tratos culturais em relação às podas. Professor, a poda de formação, poda de limpeza, produção e adubação são iguais? Não! Elas são diferentes e são realizadas em épocas diferentes, dependendo do quê? Da cultivar, dependendo se você está fazendo um pomar de laranja, cupuaçu, limão, caju. As podas são diferentes de acordo com a cultivar. E lembra, o que é poda de formação? É a parte vegetativa. A poda de formação vai falar para você o tamanho do vegetal, da árvore, quantos galhos vão ter, e se esses galhos, quantos são galhos de floração e quantos são galhos vegetativos. A poda também tem a poda, vamos pular, limpeza. O que é poda de limpeza? É a poda de renovação. Aquele galho de floração já produziu o que tinha que produzir. E eu tenho que estimular outros galhos a se desenvolverem. Esses galhos, eu tenho que levar em consideração a quantidade de frutos, a quantidade de parte vegetativa e também retirar galhos mal formados. Professor, oi, o que são galhos mal formados? São aqueles galhos, pessoal, quando você fez uma poda errada. Que poda? Uma poda da planta
nativa e ela pegou e cobriu a cultura, fez sombra e ocorre um processo que a gente chama de estiolamento. Você tem que tirar esse galho de estiolamento, pois ele vai roubar, sequestrar toda a energia para o processo de produção. Professor, qual é outro tipo de poda? Aqui é de limpeza, sem imagem, tá? Aí nós temos a de produção, que é a poda que vai aumentar, vai aumentar a produção. É quando você fala assim, eu faço desbaste floral, retiro algumas flores para melhorar a uniformidade do fruto, tamanho, quantidade. Quando você, quer ver, na produção de uva, você tira alguns cachos, porque são cachos mirrados, e facilita com que aqueles cachos mais robustos se desenvolvam. Sabia, gente, que o processo de poda também está totalmente direcionado ao aspecto palatabilidade do fruto? Quando você faz uma poda de frutificação, você direciona se vai ter maior concentração de acidez, frutose, que é o açúcar, porque aí isso é direcionado, toda a energia da planta é direcionada para aquele fruto. Por isso que tem aquelas podas de ladrão, né? Galho ladrão que eles falam. Olha aí, ó, essa aqui foi o que nós falamos para vocês, onde eu risquei. Onde está em amarelinho é a poda de formação. E em vermelho são as podas que a gente tira de condução. Meu Deus, não é aula, Jefferson, isso é só uma revisão. E também, para finalizar, o objetivo dos SAFs. O objetivo das principais podas do sistema SAF é o quê? Gente, eu vou só colocar aqui, ó, incidência solar. Tem que tomar muito cuidado para que as plantas nativas não interfiram nas plantas das culturas. E, claro, auxiliar no processo de adubação, tá bom? Agora, galerinha, para mim aqui, ó, vou deixar vocês aí fazendo as atividades, mas daqui a pouco a gente volta para corrigir. Tchau. Passei, né? Muito bem, voltamos agora. Vamos tirar as dúvidas. E agora, na hora de realizarmos as dúvidas, é correção das atividades. Don't you worry. Don't you give me my life. Don't forgive me. Don't you want to write? Pam, 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 pam. Ele fica paradinho, assim, ó. Meu Deus do céu, o que esse doido tá fazendo? Ei, galera, não se preocupe se você não escreveu do jeitinho que vai aparecer aqui. O tio vai falar para vocês, ó, se você não escreveu dessa forma, você pode ter descrito o significado. E aí eu vou mostrar a resposta, mas eu vou mostrar para vocês que tem várias formas de você utilizar outras palavras que têm o mesmo significado que contemplam as nossas perguntas. Dá uma olhada lá na tela. Questão número 1. Qual é o principal objetivo das podas do sistema SAFs? Isso foi o que a gente viu agorinha. Olha aí, ó. O objetivo principal é o quê? Controle da incidência luminosa ou controle da entrada de luz. Para mim, meu diretor, sempre lembro, sempre vocês têm que tomar cuidado com uma coisa. Quando você está fazendo a inserção de uma cultivar na floresta, nós já sabemos que na floresta existem árvores enormes. Então tem dois tipos de poda. A poda que vai permitir que ocorra a entrada luminosa, porque as cultivares precisam que o sol incida sobre a parte vegetativa. Outras cultivares, meus queridos, não há necessidade de que o sol bata nas folhas, mas que tenha luz para que ocorra o processo fotossintético e produza os hormônios necessários. Então, você não faz somente a poda na cultivar, você também vai realizar a poda nas plantas nativas para que os extratos, lembra? Extratos, professor, a região do solo, onde eu vou controlar aonde vai ter maior ou menor intensidade solar. Ei, professor, isso também está relacionado com a posição do sol, né? Porque o sol não fica parado num lugar, não é isso? Ele vai caminhando de acordo,
Na verdade, não é o Sol que anda. A gente percebe, tem a percepção do movimento do Sol por causa da rotatividade do planeta. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Antes de realizar a poda, verificar no extrato qual é a passagem, como faz esse sombreamento para que você ocorra o processo de clarear, ampliar, tá bom? Então, de forma geral, a principal função, objetivo, na verdade, da poda no SAFs é proporcionar uma luminosidade, uma intensidade luminosa, de forma que a floresta não atrapalhe na dinâmica do desenvolvimento da cultura. Perfeito? The next! Próxima questão. O que compreende a poda? Compreende um conjunto de operações que a gente efetua na planta e que consiste na supressão parcial do sistema vegetativo lenhoso e herbáceo. Ah, professor, eu não escrevi isso não. Tem outra forma de eu responder? Tem, meus queridos! Aqui pro tio! O que compreende a poda? A poda, na verdade, é uma forma de você estimular as partes importantes vegetativas e a quantidade que você quer. Exemplo, eu quero que a árvore fique de um determinado tamanho e que a quantidade de galhos, lembra? Uma quantidade de galhos que forneça folhas vegetativas, galhos que não vão produzir, mas vão auxiliar no produto da fotossíntese, os hormônios que elas precisam. Claro que isso tem que estar alinhado com a nutrição do solo. E outros galhos que vão dar flor, fruto. Meu diretor, aumenta para mim aqui rapidinho, só para mostrar uma coisa para eles. Às vezes nós temos que voltar ao slide. Olha aqui, ó, essa imagem. Quantos galhos eu tenho aí? Gente, um pé de fruta, quer dizer, um cupuaçu, um cajueiro, um engazeiro, na grande maioria, quando é uma cultivar, só tem 3 galhos. Se você deixar, o cupuaçu tem um monte, ele estiola, ele abre. Você conduz, forma a quantidade de galhos, ramos que você quer vegetativo. Quando o tio fala vegetativo, só vai produzir folhas. E essas folhas têm o objetivo de quê? Absorver e fazer seiva elaborada para produzir os hormônios para o desenvolvimento do fruto. E os outros galhos, que é o secundário, o terciário, vai produzir flores. Essas flores vão produzir hormônios. Esses hormônios vão atrair os insetos, quer dizer, odores, vão atrair os insetos de polinização. E esses insetos vão realizar o processo de polinização para a produção de fruto. Então, são podas condicionadas. Ok, professor, entendi. Ai, isso é tão intenso. É verdade. Questão 3. Existem 4 tipos de podas. Quais são elas? Meus queridos, volta aqui para mim. Olha, quando a gente fala que existem 4 tipos de podas, isso é de forma geral. Lembra? Por que de forma geral? Porque, dependendo da espécie, você não realiza algumas podas. Então, cada cada cultura tem uma poda de acordo com o seu processo de desenvolvimento. Mas, de forma geral, quantos tipos de poda nós temos? Olha lá na tela, nós temos aí, ó, poda de formação, poda de limpeza, poda de produção e poda de adubação. Isso não significa que todas as culturas precisam realizar essas podas. Claro, todas vão ter a poda de formação. A poda de formação que é a condução. Mas aí, produção, adubação, nem todas têm. Nem todas têm a poda de desbaste floral. Tá bom? Que é o controle da quantidade de flor. Porque não adianta a planta ter um monte de flor e produzir frutos rimados, como é que fala? Fraquinhos, frutos com pouca polpa, né? Então a gente faz o desbaste floral para privilegiar um fruto se desenvolver mais, ter mais polpa, tá bom? The last question. Que fatores, na verdade é quais, né? Que fatores devem ser considerados? Quais os fatores devemos considerar para a realização de uma poda?
Aí, galera, o tipo de crescimento da planta é um fator importante. Por quê, professor? Porque isso pode interferir no processo de incidência solar. Então, o tipo de crescimento da flor também tem que ser levado em consideração. A arquitetura do fuste, né, que é a parte da árvore que vai do solo à copa. Esse fuste, eu não sei se vocês entenderam. Samuel, you understand this, Samuel? Ó, fuster é isso aqui, ó. Olha aqui essa região. É isso aqui, ó. Essa altura que vai do colo, deixa eu riscar. É isso aqui, ó. É isso. A altura dele. Que aí depois isso aqui é a copa. Tá bom? Então, quando a gente fala isso, deixa eu mostrar outro aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha o tamanho desse fuster. Nome bonito, né? Olha aqui, ó. A altura. Baixinho. Isso auxilia muito no processo de quê? Colheita. Isso auxilia muito no processo de quê? Poda de limpeza, poda de higienização, poda de formação. Por quê, professor? Porque se você deixar a árvore crescer enorme, dificulta esses processos de tratos culturais. Na natureza, na forma normal, assim, se você não interferir, esse tronquinho aí, ó, que eles chamam de fuster, é bem alto. E aí você tem que subir na copa, isso dificulta. E, gente, uma coisa aí é a poda de adubação. Vocês perceberam? O chão todinho, o solo está coberto de folhas. Então, a gente pode... O que faltou aí, que eu percebi nessa imagem, é juntar, fazer a amontoa dessas folhas. Que isso favorece ao processo de decomposição, favorece a manutenção do solo úmido, favorece o enriquecimento de micro-organismos desse solo, evita o processo de disseminação de doença. Aí essas folhas, isso é a poda de formação. Aproveitei já para falar sobre isso. E, professor, questão, tá? Arquitetura do fuster. A colheita dos frutos. Porque a altura desse tronco, se ele ficar muito alto, muito desenvolvido, vai dificultar você colher, fazer a colheita nos galhos secundários. E também isso implica no rendimento econômico. Como assim rendimento econômico? Mão de obra para realizar as podas, mão de obra para ocorrer o processo de limpeza do coroamento, aumenta o custo econômico também dos nutrientes, da adubação, porque se você está fazendo determinado tipo de poda, está relacionado com os nutrientes e necessidades da cultura, tá bom? Meus queridos, com isso, a gente finaliza aqui a correção das nossas atividades. Vou aproveitar esse espaço, que ainda falta esses minutinhos, para mandar um abraço para todos os professores presenciais e os nossos estudantes. Muito, muito obrigado pela colaboração de vocês, pelo retorno. Quando vocês falam assim, professor, o senhor pode enfatizar uma coisa aqui nessa aula, e os alunos se interessaram, tem uma equipe, tem um grupo de estudantes que estão fazendo um determinado trabalho e gostariam de melhorar sobre esse processo de interação das podas com sistemas agroflorestais. E sempre que possível, a gente vai estar respondendo vocês lá no WhatsApp, lá nos grupos, tá bom, galera? Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau!